Então, olá pessoal, sou o Gango Anilegi, dirigente aí da parte de cura, né, da família Sanzala Caçamba e da Cabula. Estamos aqui reunidos hoje com alguns membros que são responsáveis pelo núcleo de pesquisa, pelo núcleo de cultura da nossa família. E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho justamente sobre essa questão da cultura, sobre o que é a cultura preta, o que a gente está aí dentro do nosso movimento de resgate, o que a gente tanto fala, e a gente veio compartilhar um pouquinho com vocês. Então, vamos lá, vamos começar. Quem quer começar, gente? Fale um pouquinho de vocês, para se apresentar ao pessoal que vai assistir a gente, para a gente começar aí o nosso papo de hoje. Pode começar, Elba? Começa já com você. Começa com as damas, né? A gente começa com as mulheres primeiro. Mulheres pretas têm voz. Então, vamos começar com a Elba. Então, meu nome é Elba, eu sou aqui de Porto Alegre, sou pedagoga, eu tenho mestrado em educação. Atualmente, eu sou supervisora escolar no município vizinho, aqui de Porto Alegre, Sapucaia do Sul. E é isso. Mas alguma coisa que eu falo. Até fico com medo de falar do município, tá, gente? Eu estou um pouco assim. Calma, a gente vai desmembrando aos pouquinhos, a gente vai falando sobre. Vamos lá, Gilmar, se apresenta, irmão. Eu sou o Gilmar, tenho formação toda na área de ciências agrárias e biológicas, sou consultor agropecuário ambiental, com um doutorado aí na área de ciência animal e fascinado por cultura. As pessoas brincam muito que eu acho que eu sou o cara das ciências exatas, mas apaixonado por humanas, sabe? É mais ou menos isso. O agro é pop, é tech, é tudo, né? Vamos lá, Rafa, se apresenta. Olá, gente. Eu sou o Rafael, sou de Barra do Piraí, interior do estado do Rio de Janeiro. Sou psicólogo, sou dirigente do Tivamo Catete, sou especialista em ciência da religião. Tenho pesquisado, né, inclusive academicamente, sobre cabula. Trabalho para o governo do estado, né, em um abrigo para mulheres deficientes físicas e mentais, e estamos aí na luta de garantir direitos desse povo que precisa. Mais do que certo. Uma das lutas, né, como a gente fala muito de resgate, quando a gente entra no ponto de cultura, cultura não é só falar sobre o movimento cultural, mas cultura também é o que a gente está fazendo, o que a gente meteu a mão, está botando a mão na massa para fazer com que aquilo aconteça, e a gente consiga dar subsídios para que as pessoas tenham o mínimo. Né? Isso a gente também tem dentro da família. E aí, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje falando sobre cultura, queria ouvir um pouco de vocês. O que é cultura preta? O que vocês entendem por cultura preta? A gente ouve tanta coisa hoje, né? Fala sobre a questão de você resgatar, se reconectar, né? Tá muito em alta a reconexão. Mas quando a gente fala de cultura preta, o que vocês entendem sobre essa questão de cultura? Vamos lá. Pode começar? Pode começar, irmão. Então, cultura, né, pela própria etimologia do nome, né, ele diz sobre cultivo, né? Então, cultura é você manter, né, você cultivar, a preta principalmente, né, as práticas do nosso povo, entendeu? Nosso povo ancestral, entendeu? Então, é você manter as tradições, né? E quando a gente fala em tradições, não são somente manifestações que acontecem em datas comemorativas, né? Mas de fato, a gente, no dia a dia, a gente está colocando em prática, né, o que os nossos ancestrais eles deixaram para a gente, né, para a gente poder estar levando e difundindo para todos os cantos desse Brasil por aí, no mundo, na realidade. Sim, até porque quando a gente entra nessa questão, pegando o seu gancho, quando a gente entra nessa questão, o resgate está muito mais associado, principalmente quando a gente fala de ancestralidade, ele está muito associado a vários movimentos que os nossos ancestrais criaram e deixaram de legado, para que a gente desse continuidade, né? Gilmar, e aí, irmão, para você, sobre essa questão da cultura preta? Qual a sua visão sobre isso? A minha visão é que só essa pergunta já é suficiente para fazer uma conversa de 2 horas, porque
a gente pensa assim, cultura preta, como se fosse possível dizer o que é a cultura preta numa pergunta só. Que o fato é, a ideia de cultura preta, seguindo a definição do Rafael, só surge quando o povo preto é tirado da sua terra. Sim. A cultura preta ela só surge quando comparada ao outro padrão, que não é preto. Porque qual é a cultura? Não, aliás, a pergunta não seria nem o que é a cultura, seria qual é essa cultura. Porque a gente tem uma cultura derivada de um movimento de diáspora preta que a gente chama de cultura preta. Perfeito. Então, eu acho que eu não vou responder o que é, mas eu vou perguntar qual é. Maravilhoso. Acho que vale essa reflexão, porque até mesmo quando a gente entra na questão do inconsciente, do que a gente tem hoje de imaginário popular, faz muito mais sentido você perguntar qual é do que o que é. E aí, esse link é muito... A provocação é maravilhosa para que a gente possa refletir sobre e a gente começar a trazer para a realidade o qual é, não o que é, para diferenciar. Fala, irmã. Então, quando o colonizador chegou em África e definiu, vocês são preto, eles lá não tinham esta ideia do que era ser preto. Eles eram pom, eles eram, enfim, iorubás, inúmeras culturas que eles se auto-atribuíam, mas isso, vocês são negros, isso veio do colonizador, né? Sim, porque até então eles se enxergavam como povos, como culturas diferentes. E aí você tem, como você falou, você tem ali povos diferentes, Fons, Jeje, os Fons, né, na verdade, que quando vieram para cá viram Jejes. Você tem os Yorubás, você tem os Bantus, mas a gente está falando de cultura, de povos que tinham culturas próprias, identidades próprias. E aí vai muito do que você falou, faz muito sentido do quando o outro diz quem você é. E a gente até hoje vivencia esse outro. Mas fala mais sobre isso. Mas uma coisa que me chama muita atenção foi uma fala. Aí eu não tenho como não dizer a fonte, né? Porque eu gosto de falar fonte. Mas quando a Catiúcia começa a problematizar, Catiúcia Ribeiro, da filosofia africana, quando ela começa a problematizar assim, determinadas coisas que, quando é nosso, não precisa ter o negro para dizer que é nosso. Sim. Como candomblé, como capoeira, como samba, até mesmo cabula. Existe cabula negra? Existe cabula. Existe samba. E por que tem que ter, e conecta muito ao que o Gilmar falou, por que tem que ter o preto? Então, quando a gente pergunta o que é a cultura preta, não faz sentido, porque a gente teria que perguntar, na verdade, o que é a cultura. Certo? E aí, o que a gente tem que... Daí, quando a gente vai falar sobre isso, né? Tá, cultura preta. O porquê que a gente precisa usar o preto para a gente poder legitimar o que é nosso. Porque é eurocentrado. Sempre é valorizado que não é nosso. Que não é, sabe? Vou respirar para não ficar... O que não é propriedade. É sempre muita visão do outro para a gente, né? Não da gente mesmo, não nosso. É sempre a visão de um terceiro. Nunca é a visão sua para você. É uma visão sua para o outro, uma visão do outro para você. E eu acho que a problematização é muito essa. E pegando esse gancho, Elba, essa questão do colonizador, essa questão do ponto de você ser algo delimitado por alguém, né? Fala mais um pouquinho sobre isso. Eu gostei muito dessa parte o colonizador disse que eles eram pretos. E o fato dele dizer isso lá atrás, a gente mantém até hoje. E é só isso que a gente tem para oferecer. O colonizador disse, quando ele chega na Terra, quando ele chega em África, ele diz que aquele povo é preto. Então, na verdade, o que a gente está vivenciando hoje, o que a gente fala hoje de cultura preta, o que a gente faz hoje, é porque alguém disse que nós somos isso, e a gente perpetua isso até hoje.
A gente não parou para olhar para si e olhar e falar assim, eu não é que eu sou isso. Peraí, por que você diz? Eu tenho que dizer o que eu sou. Eu não tenho que deixar que o outro diga quem eu sou. Mas a gente, mesmo que a gente tenha isso de consciência, a gente continua perpetuando o que o outro disse que eu sou. Então, conecta muito o seu pensamento com a fala do Gilmar. Eu não tenho que perguntar o que é cultura preta. Eu tenho que perguntar qual é a cultura. A que tipo de povo eu estou falando. Entendeu? Uhum. E aí eu gostei que quando você trouxe essa visão, eu falei assim, isso vai dar um choque de realidade. Tá, mas aí a gente vai ter que continuar. Tá, daí eu não tenho. Aí eu e as citações. Ai, não dava tanto falar por mim sem as citações. Tá, mas assim, ó, vamos pensar aqui junto, tá? E assim, a gente vamos conversando, né? Vamos conversando para poder não ficar eu vou chamando todo mundo. Não, vamos conversando. A ideia é a gente fomentar e a gente discutir sobre o assunto. E o eu tô vendo que ideal, cada um tem muito de beleza, o ideal de tudo é branco, né? E aí daí o Fanon traz, né, muito naquela obra Pele Negra, Máscaras Brancas, onde ele até não tem, agora eu não tenho aqui escrito a sorte, porque eu não peguei o livro, senão eu vou ficar citando, eu quero poder falar por mim. Que o preto é mau e é feio. E o que significa isso, né? E aí, quando a gente vai até aquela propaganda que eu mostrei para vocês lá das criancinhas, né? Que colocam a criança, a boneca negra e a boneca branca, e isso. Ah, mas quem é mais bonito? Qual é a bonequinha mais bonita? Você sabe a diferença das duas bonequinhas? Então, onde é que vem isso? Onde é que é construído isso? Então, tudo que a gente vê, tanto na mídia, novela, que representação a gente tem ali. Sim. Hoje está um pouco melhor, né? Mas na minha época era raro tu ver determinados personagens e quando via era sempre numa determinada figura, escravizado. Nunca era tendo o poder, né? Nunca se falava de histórias dos nossos reinados, enfim, a nossa história é muito mais antiga do que a europeia. Então, isso tudo com o colonizador chegando, a forma como ele fez, onde todos os saberes só são validados vindo dele, né? Homem, hétero, europeu, só dele. Todos os outros saberes como se não tivesse nenhuma relevância. E aí a gente pegando esse gancho da relevância, e aí o Rafa e o Gilmar podem discorrer um pouco mais sobre isso, quando a gente pega essa questão da sua fala, Elba, da relevância, principalmente dentro da educação, nós somos educados de acordo com a visão europeia. Nós não somos educados de acordo com a visão, por exemplo, e aí a gente trazendo para a realidade brasileira. Nós não somos educados dentro dessa visão, nós não somos educados dentro do que realmente podemos nos fortalecer, e sim pelo que foi imposto, e a partir dessa fala, desse local, a partir dessa visão, que é construído o saber das gerações, é o saber das crianças. Então, quando você problematiza, você traz uma comparação entre duas bonecas, por mais seja simples, você está problematizando uma criança de eu tenho que saber quem é mais bonito, preto ou branco. Se eu escolho branco, eu estou dizendo que o preto não é mais bonito. Se eu estou dizendo se eu escolho preto, eu estou... Então a gente vai polarizando a criança e não deixando ela livre para ela decidir, ela criar os próprios conceitos. Mas aí Rafa e Gilmar, que também pesquisam muito isso, qual é a percepção de vocês dessa questão da educação? Então, na verdade, até falando a nível de Brasil, né? O brasileiro nasce racista. Aí a Elba que tem que ir lá na escola, né? Ensinando ela que o mundo não é assim. Aí eu, quando recebo um preto, um branco, né? No consultório, né? Ou então até no trabalho mesmo, aí a gente tem que explicar para ele que o mundo não é somente branco. Aí o Gilmar, lá na academia também, né? Apresentando que
que o mundo ele é diferente do que foi imposto para ele, do que ensinou. Te ensinaram assim, mas só que não é assim. Ele é muito além do que você imagina que é. Sim. Então, o brasileiro nasce racista, independente da cor dele, tá? Preto ou branco, ele nasce, até o próprio preto nasce racista. Sim. Aí a gente tem que fazer esse trabalho de ir tocando, né, e montando as peças de um quebra-cabeça, né, para que a pessoa chegue em um dado momento que ela consiga se enxergar. Você parece que tem que colocar um espelho na frente dela, né, para que ela se veja, ela se identifique, e a partir daí ela comece a se enxergar enquanto preta. O que ela vai fazer a partir daí, né, aí cabe a ela, mas só que é o nosso papel, né, chegar e falar, olha, tu é preta, tu é preto, tu é mulher preta, tu é homem preto, né? E aí, você vai continuar por esse caminho que te impuseram, né? Te deram esse caminho, né? Já esperando que você fracasse, né? Ou você vai querer fazer a diferença? E como que é fazer a diferença, né? Aí a gente entra também no capital, né? No capitalismo. O que é fazer a diferença no capitalismo? É você ter acúmulo. É você acumular mais, entendeu? Em detrimento dos que estão lá trabalhando, né? A gente, né? A gente que está na base da cadeia, né? A gente está lá deixando o povo mais rico, né? Então, Sim. a gente tem esse trabalho, né? Cada um no seu espaço de micro-revolução. Ensinar o brasileiro, né, que nasce racista, não ser racista. Sim, faz sentido. E aí, Gilmar, que você dentro de toda essa parte, né, Elba falou muito da educação, e aí a gente passa para o Rafa, que trata isso, né, querendo ou não, é dia a dia ele tratando isso dentro do consultório, e você pesquisando, né, lidando com outras partes, que aí a gente entende que até mesmo dentro do mercado de trabalho, dentro da área de pesquisa, da área de estudos, né, eu brinquei muito sobre o agro é pop, né, o quanto a gente vê isso, o quanto você também passa por isso, o quanto você entende sobre essa questão. Assim, vamos por partes, que essa pergunta é um pouco complexa. Com relação ao que o Rafael e o que a Elba disse, eu tenho pouco a acrescentar. Mas, assim, nós temos um problema sério, né? A nossa cultura brasileira, ela é afrodescendente. 70% ou mais do povo brasileiro é afrodescendente. E nós vivemos num país que maceta, que espanca a cultura afrodescendente. O efeito disso na autoestima de uma pessoa, criando pessoas com personalidade degenerada, que não tem capacidade das suas potências, que não sabe ocupar um devido espaço, pode ser muito cruel. Aí a gente vê o que a gente chama de terceiro mundo. De país de terceiro mundo, de pessoa de terceiro mundo. E aí eu concordo com o Rafael no sentido de que, assim, onde é que o capitalismo entra nisso? Joga tudo na culpa do indivíduo. Bota pro peito do indivíduo. Aí a gente pinta a cara de branco para poder se dar bem no mercado de trabalho, porque eu quero sobreviver, né? Todo mundo quer. Então, assim, paulatinamente, diariamente, a nossa cultura vem sendo destruída por uma questão não só explícita, não é uma questão de militância contra a cultura preta, mas o modo de vida desse jeito vai fazer com que a gente mate a nossa cultura. Sim, porque quem é minoria, às vezes não precisa fazer muito esforço. É só impor um padrão e a gente e ficar de longe olhando, porque tá de longe mesmo, tá de longe. A minoria tá longe da gente, é a gente que fica assim, sabe? Então, parece meio apocalíptico o que eu tô falando, mas é o real. A gente não como dizem, né? A melhor maneira de um estabelecimento racista
perseguir um preto é contratar um segurança preto. Ele não precisa pôr e qualquer coisa até contrata um modelo preto para poder botar lá para vender a comprinha dele, não tem problema, entende? Então, e isso tudo perpassa pela cultura. Sim. Porque a gente Porque tem o conceito da cultura muito desconectado, né? Exatamente. Tudo é muito... A gente acha que está desconectado. Sim. Eles se conectam, mas está tendo embate de cultura o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí, quando a gente vê, aí vê o que acontece, né? Porque notou isso, não passa desapercebido nunca mais. Aprendeu a observar, já era. O conceito de capitão do mato ele vai se atualizando, né, pelas nuances do capitalismo. A gente vê o segurança preto no shopping, na loja, entendeu? A gente que é preto chega numa loja, a gente é observado por ele, entendeu? Policial preto, entendeu? Então a gente vai vendo esses tipos de remanejamento, né, dessas. É o que o Ameto fala, né? Nós mais somos pensados do que pensamos, né? Então, Sim. essa frase dela, quando eu escutei, eu falei, caramba, que verdade verdadeira, né? Porque se a gente não se tocar, se a gente não mudar o nosso olhar, mas também a questão é o quão doloroso é esse treinamento, né? Igual o Gilmar falou. Quão doloroso é treinar esse olhar para que a gente consiga enxergar, né, as frestas, né, as discrepâncias dos discursos, né? Então, essa parte também é muito dolorosa, porque você perpassa por traumas de infância, por traumas de relacionamentos, entendeu? Você perpassa por traumas em relação ao trabalho, né? Quantos empregos vocês não perderam por serem negros, por terem cabelo crespo, por não usarem roupas que são ditas certas e erradas, entendeu? Quantas vezes a gente, enquanto homem, enquanto mulher, nós não fomos escolhidos enquanto parceiros por sermos negros, né? Por sermos somente, né, objetos sexuais, né? Na mulher negra quanto quente, o homem preto ele tem que ter o pênis enorme, né? São esses mitos que a gente vê, né, por aí, que são muito dolorosos para a gente poder estar treinando esse olhar, né, de como ver essas nuances, porque no dia a dia isso daí é muito doloroso, é muito cansativo. É muito cansativo. Você chega em casa de um dia que você tem que estar explicando para todo mundo, né, ou então está se posicionando enquanto preto, afrocentrado, com direito à liberdade religiosa, né, pai preto, mãe preta. Então é muito doloroso, muito doloroso. E aí, perpassando pelo que você falou, Rafa, a gente tem, quando a gente fala assim da mudança ser dolorosa, e também a gente dá para as pessoas, né, pegar o espelho e mostrar para a pessoa e falar assim, caramba, olha só, você é preto, você é preta. E às vezes eu entendo que o fato de você ter esse conhecimento, ter essa consciência, o que vem atrelado, né, que é muito que você falou da dor. O que vem atrelado é muito isso. São todos os desafios que a partir do momento que você se posiciona, você está assumindo uma cadeira, você está assumindo uma posição, você está botando a sua cara a tapa, o trabalho que estamos fazendo aqui, botando a cara a tapa, para discutir sobre o posicionamento preto dentro da sociedade. Que a grande verdade é essa, o nosso posicionamento dentro da sociedade, nosso posicionamento enquanto lideranças, enquanto pesquisadores, enquanto adeptos, né, da cabula. O quanto a gente discute isso dentro da nossa família, o quanto a gente está trazendo isso para outras pessoas, que são discussões que perpassam o nosso dia a dia. São vivências que perpassam o nosso dia a dia. E aí a gente pega num ponto, cara, historicamente falando, o quanto, né, a gente tem aí a influência da cultura afrocentrada, né, a cultura afro-brasileira dentro do nosso dia a dia. E o quanto essa cultura, né, ela vem sendo, aos poucos, sutilmente, né, desconectada e apagada.
né? E a gente tem muito, falou como a gente vem trabalhando, falando sobre resgates de jongo, de capoeira, de samba. E aí, quando a gente pega essa parte da história, né, do quanto existe de contribuição para a sociedade dessas manifestações culturais, eu queria ouvir um pouquinho da opinião de vocês. O que para vocês, quando a gente entra nesse ponto, quais são as contribuições que a gente tem? Mas eu posso dar uma contribuição a partir do que o Rafael falou, que o Gilmar falou, assim, né? Depois, de repente, se vamos editar, né? Mas estavam falando, quando o Rafael falou lá de contratar um segurança preto, né? E policial, enfim. E aí me vem muito uma ideia do anti-identitarismo racionário, né? Daí depois vem aquela ideologia, mas o próprio preto é mais racista do que o branco. Nossa, você já escutei no terreiro também, meu Deus do céu. Muito sincero, irmã, de verdade. Eu vejo que eu discuti muito sobre isso essa semana, mais ou menos, muito nessa questão de o preto é mais racista do que o próprio branco. Mas isso daí, essa fala, se conecta muito ao que você trouxe da educação e o que o Rafa falou. Gente, o preto, ele vai ser racista. A gente é criado, a gente é educado a ser. Isso aí. Então, o que ele está exercendo é a natureza dele? Não. Ele está exercendo a natureza que foi. Aí a gente conecta lá no início, de o colonizador chegou e falou: você é preto, porque nem para eles, gente, eles eram africanos. E cada um dentro do seu povo. Se era preto, se era branco, se era mais retinto, para eles não estava fazendo diferença. O outro até que mesmo a definiu. questão de equivalência, né? Se a gente for analisar assim, ó, a gente nunca viu, eu pelo menos não vi nenhuma história falando de um preto que fosse senhor de um escravo branco. Uhum. Então, né, a gente já começa por aí a ver o quanto, quando a gente perpassa pela educação, o quanto isso é incutido. E aí a gente vai entrar a gente poderia discutir anos aqui falando sobre o discurso que é passado por dentro, por detrás, qual é a estratégia, mas aí a gente vai desenvolvendo isso ao longo, né, das nossas conversas. Vamos lá. Quando a gente fala, gente, historicamente, né, de forma histórica, sobre as culturas, sobre as manifestações culturais, e aí, como a gente vem dizendo, né, vem desenvolvendo ao longo da conversa, não é que seja preto, mas são manifestações culturais afro-brasileiras. A gente tem aí o jongo, a gente tem a capoeira, a gente tem o ticumbi, a gente tem várias outras manifestações. O quanto isso, dentro da visão de vocês, e aí cada um dentro da sua área, né, que isso é muito bacana do que a gente consegue compartilhar, dentro para vocês, quando a gente tem a história dessas manifestações culturais, o quanto elas trouxeram, né, o quanto elas contribuíram para a nossa sociedade. E aí a gente fala como dentro do movimento que nós começamos hoje, que é de resgatar toda essa parte cultural dentro da nossa família. O quanto, dentro da percepção de vocês, o quanto eles contribuem. Para mim, contribui como resistência. Porque no momento que, por exemplo, na religiosidade, eu me conecto com os meus antepassados de uma forma onde eu não fique racial, né? O encantado, para mim, é uma forma de resistência. Porque no mundo branco, tudo é muito racional, eu sempre tenho que achar o norte. No momento que é cartesiano, né? Enfim. E o momento que eu não preciso, que eu vou conectando com os saberes da minha ancestralidade, é como na filosofia africana fala, é um suleador, é uma forma, é um encontro. E claro que, ao mesmo tempo, eu não sou de África, eu sou do Brasil, né? Aquela coisa que a gente não está nem lá, nem é um encontro, é um buscar estar pertencente a este lugar. É o momento que aquilo faz sentido, vibra no meu corpo, porque eu acho que a nossa cultura é muito corpo, né? Sim. Esse corpo, ele não é
dito como algo que tem um saber, que tem um conhecimento. E o momento que eu dou voz a esse corpo, faz tanto sentido, me conecta tanto, e até é terapêutico, é saúde para mim. Sim, e aí a gente usar também a questão dessa manifestação, desse resgate cultural, como forma também de curar essas feridas e lacunas, né, que nós temos. Rafa, Gilmar, e aí, na visão de vocês, o que vocês acham? Na, na psicologia, né, a própria formação dos psicólogos, elas deixam muito de lado a questão da antropologia. Né? A própria formação dos psicólogos é mais clínica, mas até psicanalítica, posso falar. Né? A psicanálise reina, né? A questão de que tudo se resume a sexualidade, né? Na infância. Então, pouco se fala, pouco se debate sobre cultura. Né? Sobre cultura. Então, a gente acaba sendo mecanizado a trabalhar em uma estrutura capitalista no qual você recebe um paciente na sua sala e a pessoa fala que a pessoa está com algum problema e você pega e orienta essa pessoa a sair do problema. Acaba que você vira um decorador de interior. A pessoa chega com, o quadro da minha sala está torto, isso está me incomodando. Você, então, minha filha, arruma o quadro, tudo certo, beleza, alto. Então, quando você se volta, né, para essas manifestações, para capoeira, para o jongo, né, maculelê, e você consegue, né, trazer isso para a clínica, né, nessa manifestação cultural para a clínica, você acaba por abrir um trabalho que é pouco utilizado, que é o trabalho para você acolher pessoas negras. Entendeu? Essas pessoas, às vezes, elas vão chegar para você com certas demandas, né, que são puramente raciais, né, que elas perpassam pela questão racial, e se você não tiver o feeling, você não vai conseguir entender. Você não vai conseguir entender. Então, às vezes, uma mãe preta solteira, né, ela chega com uma demanda de que o ex-marido branco, né, ele abandonou a família e não dá atenção para ela, né, para poder ajudar a criar a criança, né, você precisa ter esse feeling, né? Ali é um problema de misoginia, né? Ali é um problema em relação à racialidade também. Então você tem que saber acolher. E essa pessoa pode ser praticante de desses movimentos. Pode ser um bandista, candomblessista, jongueira, né? E está com essa demanda. E essa demanda, principalmente dependendo do espaço onde ela está, não vai ser tratada, não vai ser levada em consideração, entendeu? Mas aí chega na clínica, aí o psiquiatra ou o psicólogo, se ele não tiver esse olhar, né, respeitando o viés cultural, ele acaba por reproduzir, né, porque acaba que, às vezes, quando chega no saber médico, né, no saber médico psicológico, é a última instância. Né? Aí, quando sai, quando o médico, quando a pessoa que está com jaleco ou com carimbo, ela fala que aquilo não tem jeito, que assim mesmo ela tem que aguentar, né? Aí você vai estar colocando a pá de calça, vai estar fechando o caixão aí. E você acaba com as possibilidades, entendeu? Então, Sim. É muito importante, né, que nas ciências da saúde, principalmente, né, e também nas humanas, se tenha esse olhar para as manifestações culturais como, né, movimento cultural. Isso daí é muito importante. E, infelizmente, isso daí não se tem, né, como foco dentro da academia. A academia, ela trabalha para a prática, para o lado capitalista. Ela não trabalha para o lado acolhedor e humanitário. Então, a psicologia, ela acolhe? Não. Eu, enquanto psicólogo, falo, ela não acolhe. Ela classifica. Foi o saber psicológico que ajudou o colonizador a chegar na África e falar: você é preto. E foi o saber psicológico que também ajudou
ao colonizador definir o que é preto e o que não é preto. Entendeu? Sim. Então, o saber está a serviço de quem? Sim, é interessante o ponto que você traz, principalmente quando fala da parte clínica, que uma das coisas que das duas frases, né, que norteiam o nosso trabalho de Mameto é vocês são mais pensados do que pensam, e o outro é tudo está conectado. Então, quando você fala que o fato de você ser um psicólogo e você ignorar a parte cultural e social da pessoa, você está ignorando uma parte dela que está conectada e você vai tratar um problema. Você tratou, deu alta, mas realmente aquilo foi tratado? E aí é bacana quando você traz essa visão de, cara, você como profissional, você também encontrar o todo, entender o todo, o contexto que a pessoa está inserida. E a partir desse contexto, você conseguir direcionar essa pessoa e efetivamente tratar. Porque não é só tratar algo pontual, e sim você tratá-la como um todo, né? Que é muito o que nós somos norteados. Gilmar, o que você acha? Vamos lá. Eu anotei muita coisa aqui. Eu acho que para começar a falar, a gente precisa entender o seguinte: não existe cultura brasileira sem a cultura afro. Não existe. Eu vou ser um pouco radical agora. Se você tirar os povos europeus que, fora alguns portugueses, eu vou falar alguns, eu vou explicar o porquê eu uso alguns. Alguns portugueses que chegaram, estou falando de italiano, alemão, francês, suíço. Se você pegar esse japonês e devolver, a cultura brasileira não vai sofrer nenhum abalo. Nenhum. Se você pegar o povo africano e devolver, faço propaganda para o filme que vai sair nos cartazes agora, a gente mata a cultura brasileira. Acabou a cultura brasileira. Não existe cultura brasileira sem cultura afro. A branquitude transformou isso num produto, a gente compra, a gente tenta resgatar o que está na gente, tudo bem, não tem problema, a gente vai discutir isso em outro momento, mas historicamente é impossível falar, porque até a quantidade de portugueses que vieram para cá é pífia. Os portugueses nunca quiseram ser brasileiros. A gente não... Tem um vídeo da Rita Von Hunt que ela fala: o Brasil é uma nação que não nasceu. Não existe nação. O Brasil, a cultura brasileira é crioula, crioula da terra. A cultura brasileira é fruto da mistura principalmente indígena e negra. A cultura é quilombola e de branco pobre. O Brasil é um quilombo grande. O que a gente chama de Brasil é um quilombo. É o quilombismo. Agora, a gente não pode esquecer que tudo isso tem uma linearidade, com o tempo muda, e a gente tem só a ideia do que foi da urbanização da metade do século XIX para frente, como construção de cultura brasileira. Mas não é isso que construiu a cultura brasileira. Não foi isso. O que a gente entende como ideia de Brasil, enquanto expressão cultural, foi de 1500 até 1800. 300 anos. Dali para frente, foi todo o processo de aculturação. Tirada do povo preto do centro para as periferias. Sim. Entrada das ideias eugenistas. Foi todo o processo de limpeza. Limpeza, gente, entre aspas, porque para mim foi sujeira. Do meu ponto de vista, foi uma sujeira. Sim. Covarde. Então, assim, a nossa cultura, para mim, é indiscutível. Do ponto de vista histórico, cultura afro-brasileira, não existe Brasil sem cultura africana. Não existe. Afro-brasileiro, até o nosso português é diferente. Bem diferente. Não tem o que discutir nesse sentido. Não tem o que discutir. Fugir pensar que existe uma cultura brasileira sem a cultura africana é mentira. Ou alienação extrema. Não tem como. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Só. Beleza. E concordo, porque se a gente pegar todo o apanhado que a gente vem discutindo, principalmente quando a gente fala sobre essa questão do historicamente falando, historicamente foi o que foi construído. E aí, se a gente retira realmente esse elemento, acabou. E eu acho que
a gente precisa começar a trazer essa consciência de somos brasileiros. E uma coisa que eu discuti muito essa semana, e a gente vem discutindo, e eu venho aprendendo, a gente tem que começar a aprender a se reconhecer brasileiro. E a se reconhecer brasileiro é se reconhecer em várias coisas, em várias manifestações culturais, é se reconhecer mestiço. Né? E aí a gente começa a diminuir o que foi problematizado, como eu até questionei. A gente não tem só para discutir sobre racismo a partir de uma fala preta. A gente tem muito mais a discutir sobre. E uma das coisas é se reconhecer como brasileiro e se reconhecer como mestiço. Você pode ter a pele mais clara ou a pele mais retinta, você não deixou de ser mestiço. E é isso uma das coisas que... Também em África, a gente não vai ser lido como africano. Sim, porque a gente não vai ser lido como preto, a gente vai ser lido como africano ou não africano. Você nasceu na África, você é africano. Você não nasceu na África, você não é africano. Ponto. E a gente diminuir essa problematização. A gente tem muito mais a discutir. A gente tem muito mais a trazer, muito mais a contribuir do que só entrar nessas problemáticas. E aí eu trago um outro ponto que a gente vem perpassando, né, muito em alta, de essa questão da necessidade de uma reconexão. A gente ouve muito, ainda mais quando a gente estuda, a gente ouve muito, a gente lê muito, a gente vê várias postagens, muita gente falando sobre se reconectar. E aí eu queria trazer para vocês, e queria saber um pouquinho do que vocês entendem. A gente consegue se reconectar à ancestralidade sem perpassar pela cultura? E aí, o que vocês acham? Impossível. Por favor, Rafael, primeiros mais novos. Impossível, impossível. Se a cultura é o modo de viver, de pensar, de se vestir, de comer, de se relacionar, né, e a cultura é a preservação disso através da prática, né? Não existe, não tem atalho, não existe atalho. Não existe atalho. Você tem que mergulhar, né? E foi por isso que eu falei anteriormente, de vez que esse mergulho é doloroso, Sim. porque você vai encontrar ali, né, feridas não cicatrizadas, você vai encontrar ações, até próprias ações mesmo suas, né, que fizeram com você e que você teve com outras pessoas e em outras situações, e que no final você vai estar de frente com você mesmo. Entendeu? Você vai se encontrar com... Eu me encontrei com o próprio Rafael, né? Aí ele chegou e falou para mim: há quanto tempo eu estava te esperando? Entendeu? Aí eu sentei e chorei no colo dele. Entendeu? Aí ele me deu todo o carinho e ele falou: beleza, a partir de agora a gente está junto, vamos caminhar, né? Estamos juntos até agora, entendeu? Então, se eu chegar com uma pessoa que está começando esse processo, né, qual que é qual que é o meu conselho? Se preparem, né, porque vai ser uma viagem sem volta, porque chega um ponto, né, que você está vivenciando a cultura, que você fala, como que eu não pude enxergar isso antes. Mas aí você pode pensar, porque na escola me ensinaram a pensar assim, na família me ensinaram a pensar assim. Inclusive, as minhas escolhas de relacionamentos afetivos também foram escolhidas pautadas no que eu aprendi. Então, tudo vai levando, né? Tudo vai te levando a você seguir o fluxo natural, né? Natural para eles, né? Só que sempre tem um momento na sua vida que você para, que você é tocado. Eu não sei se foi com vocês assim, né? Que você é tocado por alguma coisa que você fala: aquilo ali não é estranho, é estranho. Aí quando você vai olhar, é o primeiro sinal da sua ancestralidade.
né? Falando, meu filho, retorne para onde você nunca deveria ter saído, entendeu? E aí você tem a oportunidade de você pegar e viajar para, né, o reencontro ou não. Né? Sim, Quem escolhe, né, reitero, é um processo muito doloroso, mas só que é muito satisfatório. Né? Quem não escolhe, não continua querendo viver. É como se fosse a Matrix mesmo, sabe? Você tem na opção da pílula azul da pílula vermelha. Né? Então, quando você acorda no mundo real, né, você não consegue mais voltar para o mundo da fantasia. Parece que a gente está vivendo no mundo da fantasia, onde tudo que é do nosso povo é feio, é mau, é horrível. sim. Não é legal. Mas aí quando você muda o seu olhar, você fala, nossa, eu não preciso daquele mundo, sabe, que me deram. Eu Então, posso criar o meu. eu posso criar o meu. Eu posso criar o meu com meus irmãos, porque tem gente comigo. Tem gente da mesma caminhada comigo. Sim, Entendeu? Aí a gente encontra a Sanzala, a gente encontra o Quilombo, a gente encontra a Casa do Conhecimento, né? A gente vê que são pessoas que caminham junto com a gente, que tem o mesmo objetivo, né? sim. Preservar a nossa cultura, né? E caminhar junto. Se sentar numa mesa grande, todo mundo, né? Um banquete, e a gente está lá curtindo, trocando, né? E por aí vai. Acho que agora eu fui bem filosófico. Maravilhoso, irmão. Elbinha, Gilmar, percepção de vocês. Então, eu atualmente estou entendendo de forma mais efetiva esse movimento de Sankofa, né? Que é olhar para trás, perceber que tem as pedras do passado, para poder plantar o futuro. Né? Que eu vejo, que eu percebo, assim, é poder elaborar esse passado. Que a ferida está aí. Ela está aí, ela dá uma cicatrizada, mas ela nunca cura, né? Nunca fecha. Ela sempre, o tempo todo, parece que a gente é capturada, pelo menos me sinto, quando eu acho que está tudo certo, daqui a pouco tem alguma coisa me captura, me tira do centro, daí eu já tenho que buscar elementos para eu ficar novamente me centrar, ou, enfim, de uma forma de eu me deixar bem para que eu siga, né, sobrevivendo. Então, é elaborar esse passado. Ir, eu não sei se em algum momento essa ferida vai puxar, né? Eu gostaria que fechasse, mas enquanto ela não feche, estou filosófica também, Rafael. Enquanto ela não feche, de que forma eu vou, né, limpando essa ferida, buscando Enquanto você ela, vai tratando, né? tratando. E eu vejo dessa forma, mas assim, ó, uma coisa que me bate sempre muito, assim, principalmente nos espaços onde eu transito, porque eu transito no Texas, do Brasil. Imagino que o pessoal vai ver isso. Então. Mas, enfim, mas é verdade, é verdade. Estou em Porto Alegre, é verdade, é Texas mesmo. Principalmente nos espaços onde eu transito, né? Mas a representatividade, né? Quando a gente pensa nisso, não é só porque eu tenho uma pessoa preta em um determinado espaço do poder, que esta pessoa saiba o que está fazendo ou tenha sensibilidade para lidar com o outro, né? Para lidar com esse outro ali que também tem os seus processos, que também. Então, acho que isso também é algo que é importante. Eu, hoje, Sim. estando num espaço em onde eu tenho um poder, eu poder também trabalhar com os meus pequenos e também com as pessoas que estão ali e dar voz e só pela minha presença ser algo que possibilite um movimento. Por mais que para mim seja
tão pequeno, mas que é um passo grande, sabe? Eu não sei, acho que eu filosofei demais, mas é isso. Maravilhoso. Até porque muito dentro da perspectiva é através dos pequenos, como você fala, que a gente consegue dar voz, empoderar eles e, de repente, mostrar para eles um outro caminho. Não o que foi imposto, não o que eles conhecem, não o que eles estão sendo educados hoje, sim um caminho diferente. O que eles podem trilhar e até mesmo de mostrar para eles que, olha, eu já passei por isso, eu estou me tratando e eu estou tentando curar vocês antes que essa ferida ela surja efetivamente, porque elas naquele momento não têm no espacinho delas, elas não têm conhecimento da ferida. E você vai tratando essa ferida antes que ela saiba que ela existe. Né? Então, são espaços que a gente acredito que a gente tenha que ter vários outros deles. Como o Rafa falou, a gente tem o Quilombo, tem a Casa do Conhecimento, a gente tem você que tem esse trabalho de cada um vir tratando. A gente tem a Senzala, que a gente vem tratando pessoas. A gente trata mais as pessoas do que propriamente dito um espaço, como você falou, de resistência. Esse é o nosso espaço. Isso é quem nós somos, né? Resistência. Fala, Gilmar. Bom, acho que precisa evidenciar uma coisa. O Ocidente ele está vivendo uma crise de identidade muito grande. E o brasileiro ele não é diferente disso. Pelo mesmo fenômeno que eu falei há pouco tempo. Nós somos um país afrodescendente, com pessoas afrodescendentes que sofrem uma perseguição cultural, uma anulação cultural absurda. E isso afeta a pessoa na sua subjetividade, né, Rafael? Então, e isso gera um fenômeno que nós estamos hoje. Parece que está todo mundo desesperado querendo resgatar aquilo que não perdeu. Sim. A questão a nosso foco, cultura. Resgate ancestral é resgate de memória e de pessoa. Memória afetiva, memória genética, memória que está na gente ou no nosso inconsciente. Não existe pessoa e memória sem cultura. Não existe, porque o ser humano é o único animal da Terra capaz de produzir cultura. É o que nos separa dos outros animais. Isso não deveria nem ser pauta de discussão, deveria ser ensinado no primário. Isso é um negócio lógico, isso é evidente. Só que você falar em ancestralidade sem ligar à cultura é mercantilizar. E vai por mim, você está reforçando uma outra cultura, uma cultura mercantilizada. Faz todo sentido. Assim, ou faz de tonto, ou não sabe. Eu acho que essa problemática que eu gostaria de levantar. Não existe ser humano, memória, afeto, sem um laço cultural. Não é nem opinião, é fato. Não tem o que se discutir. Só que os nossos antigos sabiam disso. E o quanto os novos sabem disso? É aí que vem a crise de identidade. É aí que surge a crise de identidade. A gente apagou. A gente não cultiva a memória. A única forma, parece que se criou o hábito de cultivar a memória para dar ou gatilho de ansiedade, ou, sei lá, para disputar. A gente perdeu isso, e está perdendo há pouco tempo. Sim. Isso, assim, nós estamos perdendo da década de 80, 70 para cá, isso foi, assim, aceleradíssimo. As coisas estão muito mais rápidas. Enfim, isso eu pretendo discutir, a gente pode discutir isso mais adiante. Mas a ideia central não tem como achar o que eu acho de resgate ancestral desligado da cultura. Não existe. Aliás, existe, né? Só que vira uma demanda comercial. Porque você somente fala, porque você pega o tema, você só joga, né? Você joga o tema no ar e ninguém consegue se identificar com ele, entendeu? E daí, como não cria uma identidade em relação né, com o tema, acaba que você preenche um vazio, mas só que o vazio, né, no qual você vai conseguir falar sobre ancestralidade. Né, porque daí você pode entrar no Google, digitar o que é ancestralidade e lá vai ter resposta. Mas só que você vivenciar a ancestralidade é uma coisa pessoal, é uma coisa íntima. É uma reconexão, igual eu falei, com você mesmo. O Gilmar foi perfeito na colocação dele.
Sim, e aí a gente pega um ponto que tanto o Gilmar quanto você, Rafa, trouxeram, e a Aba tenta fazer essa construção, identidade. Não era um tema que a gente ia perpassar no nosso debate hoje, mas ele acabou surgindo e eu acredito que a gente precisa passar por ele. Acho que sem passar por ele a gente não consegue avançar. É a questão da identidade. Uma coisa que a gente tem muito é a falta dela. E como o Gilmar falou, né, da década de 70, 80 para cá, isso veio sendo desconstruído. Eu acredito que, na verdade, esse movimento da década de 70 para cá, ele venha sido reforçado. Mas essa desconstrução está desde o início. Porque a partir do momento que eu desconecto você, eu tiro você da sua terra, tiro o seu nome, impeço que você exerça a sua cultura, a sua natureza, te dou um outro nome, e eu faça com que você exerça a natureza que eu te imponho, a cultura que eu te digo qual é a que você tem que fazer, esse processo já começou. E aí, quando a gente fala de identidade, a gente não está buscando, quando a gente fala de. Concordo que não dá para desconectar ancestralidade e cultura, porque eu estou falando de identidade. E o que a gente busca, o que a gente discute, o que a gente pesquisa é justamente a identidade. O que a fala do Gilmar ela é muito clara quando você fala de a cultura está associada a uma pessoa, a uma memória. E ela não está associada só à pessoa, à memória, mas também associada à história. E uma coisa que nós temos é um vale, né? Uma desconexão da história. E hoje eu vejo muitas pessoas falando sobre reconexão, mas elas não têm essa preocupação de procurar a história sobre aquilo ali. Então, da mesma forma que a gente tem uma preocupação de quando a gente fala sobre cabula, a gente fala sobre a história da cabula. Porque a partir do momento que eu me reconecto a uma prática, a uma manifestação cultural, a um movimento cultural, ele tem uma história por detrás disso. E se eu quero fazer parte daquilo ali, eu me conecto a essa história. Então, a gente falando de identidade, eu acho que foi importante trazer isso, de a construção da ancestralidade, ela perpassa por vários espaços. E a partir do momento que você consegue perpassar por todos eles, você efetivamente pode dizer que existe, porque você tem uma identidade, né? E aí, para a gente entrar no nosso, né, caminhar para o nosso último tema, como que a gente pode, falando aí de identidade, falando de todas as problemáticas que nós levantamos, de algumas soluções que nós temos já fazendo, que a gente já tem mapeado, como que a gente pode se empoderar? Não só da cultura, da conexão à ancestralidade e gerar cada vez mais identidades. Na visão de vocês, como que a gente consegue fazer isso? Elbinha, como é que você trabalha isso com seus pequenos? Tá, então, assim, ó, eu acho que hoje até o termo empoderamento está muito. Aí eu vou simplificando, tá? Eu simplificando. Mas está muito assim. Desconexo. Tá. Bom, a gente vive no mundo capitalista, parece que empoderamento daí estou falando quanto mulher, né? Quanto mulher negra. Tu tem que ser independente. Sim, ótimo, maravilha, temos, tá? Mas, né? Tu tem que. É uma lógica branca. Parece que tu tem que seguir um patamar para que tu possa estar em um determinado lugar. O empoderamento, ao invés de ser o reconhecimento do identitarismo, ele se torna algo elitista. Você, para ser empoderado, você tem que cumprir várias etapas, e aí assim, você é reconhecido como uma pessoa empoderada. Acho que vai se perdendo, perdeu, acho que eu não estou conseguindo colocar bem a palavra, mas eu sinto que parece que a palavra esvaziou-se, sabe? Sim. Tem um esvaziamento nessa palavra de empoderamento. Na escola, eu acho que a minha presença, eu não consigo fazer grandes coisas, né? Mas o pouco que eu consigo fazer já me dá
como se o coração se acalmasse, assim. Daí, logo quando eu acho que está tudo lá, eu vou desistir desse negócio. Aí eu vejo uma criança lá, meus pretinhos. Então, eu vejo qualquer movimento deles, que eles estão muito mais resolvidos em relação a como eles são, ao cabelo, a quem eles são, do que eu quando eu tinha a idade deles. Sim. E aí eu vejo o quanto é importante eu estar no espaço onde eu estou, fazendo o que eu faço. E simplesmente por ser como eu sou. Né? E até eu estava falando para vocês no grupo, né? Que outro dia a merendeira me trouxe um pano e ela assim, eu vejo tu todo dia com um negócio diferente na cabeça. Tu me ensina como é que se faz isso, que eu nunca aprendi. Mas eu também não aprendi, eu faço do jeito que eu acho que é. Nem sei se está certo. Então, me ensina. Então, quando eu vejo aquela mulher me ver como uma representatividade, conversar comigo e assim, ó, eu acho tão bonito o jeito que tu tiveste, tu não tá nem aí pro que vão falar. Isso é uma resposta. Isso é. A gente ouve muito, não só a questão do empoderamento, que eu acredito que sim, concordo com você que esvaziou o termo. A gente ouve muito narrativa, que eu acredito que também esvaziou o termo. Acredito que a gente pode, ao longo das nossas pesquisas, a gente encontrar algum que realmente faça sentido. A gente fica como exercício, né? E a gente compartilha depois. Mas uma coisa que eu acho interessante é o poder. E eu acho que poder é uma palavra que foi retirada dos povos. Eu acredito que o poder que a gente consegue exercer a partir do momento em que você tem essa liberdade de, como ela falou, ser quem você é, de você aparecer com um turbante, mas eu não sei, mas mesmo assim, o que você não sabe, você compartilha. E você vê esse contágio, né? Essa representatividade, o quanto ela é importante e o quanto ela faz a diferença. Você vê essa diferença acontecendo, né, dentro do seu espaço. Rafa, você, dentro do seu espaço, falando aí como médico, como psicólogo, né, como aquele que está ali para lidar com o subconsciente ou toda a subjetividade de uma pessoa. Como que você vê essa questão da possibilidade dela ter poder? Acho que o empoderar, como a Eva falou, esvaziou. Então, vamos usar a palavra poder, que é uma coisa que ainda existe, ela é forte e ela foi retirada da gente. Então, vamos resgatar isso. Eu vivencio isso na minha prática profissional, né, dentro do abrigo, 24 horas por dia. Porque lá nós temos 62 mulheres acolhidas, algumas mulheres com mais de 40 anos de acolhimento. E, então, o nosso trabalho lá é principalmente dar voz para essas mulheres. Então, acho que dentro do meu escopo, empoderar você dar voz, por um exemplo, elas escolheram, né, comprar ovos de Páscoa, né, para Cacau Show. E assim vai ser feito, porque nós perguntamos o que vocês querem comprar na Páscoa. Elas falam, eu quero comprar ovos da Cacau Show. Então, também me lembro aqui do projeto no qual eu tenho andamento, que é eu escuto vozes que você não escuta, né? que é para dar acolhimento para pessoas pretas, mulheres pretas, LGBTQIA+, etc. e tal. Uma mulher do Rio, de Jacarepaguá, ela entrou em contato comigo. Mãe solteira, né? De comunidade, ela não sabia o que fazer em relação ao seu lado profissional. Foi uma coisa tão sutil que a gente conversou, tivemos alguns encontros, né? A gente conseguiu definir prioridades em relação à área profissional dela, ela montou um currículo, conseguiu um emprego.
Aí eu falei com ela, você está de alta. Ela, como? Eu falei, você está de alta, porque você só precisava fazer esse arranjo. Né? Você só precisava de ajuda para alguém acertar, né, as suas demandas, né? E eram profissionais, né? Mas aí, mãe solteira não trabalha, tem que encher a casa de comida, aí gera outra demanda, porque é um monte de coisa que a gente vê no nosso dia a dia, que a gente perpassa, mas só que aí a gente tem que entrar também em ser sensível. Uma mulher preta e solteira, isso daí pesa muito mais. Sim. Muito mais. Então, como empoderar dentro da minha área? É dar voz. É dar voz. É dar espaço para a pessoa falar o que ela quiser. É dar espaço para a pessoa colocar as angústias dela na mesa, sabe? Dar espaço para que ela grite contra o mundo, contra esse mundo opressor. Entendeu? O que a gente tem que fazer não é corrigi-la falando que ela está errada, né? É falar, tudo bem. E aí, vamos caminhar juntos. É isso que dentro da minha prática eu vejo. Entendeu? Enquanto empoderar. Empoderar é dar voz. Empoderar é dar voz, é dar o espaço, é acolher. Né? Que a partir da voz e do acolhimento, eu nunca vi nenhum caso que não tenha sido assim. A pessoa ela entra em um transe reflexivo que ela acaba vendo, até porque esse é o objetivo da prática clínica, né? A pessoa, de fato, né? Ela entrar no consultório, sentar, trocar com você e de lá ela mesmo trabalhar nas suas próprias ideias. E daí ver novas possibilidades de fazer diferente. Então, dar voz eu acho que é fundamental em qualquer espaço para que as pessoas elas se empoderem. Muito bacana mesmo. Gil, você, como que a gente pode dar esse poder? Assim, eu gosto, as pessoas me rotularam como um acadêmico, né? Mas o laboratório é um lugar de trabalho. E o nosso maior lugar de trabalho é a vida real. É o dia a dia, né? Então, para quem for assistir esse vídeo depois, gostaria de sugerir que frequentem espaços que ainda prezam para a manutenção daquilo que se rotulou como cultura preta. Gilmar, pô, você criticou essa rotulagem? Essas pessoas estão lutando. Frequenta. Tem uma roda de capoeira, não sabe jogar? Fica perto. Bate palma. Escuta. Pô, tem uma roda de samba, não sei sambar, eu nem gosto. Fica perto. Bate palma. Tem um terreiro, tá com um pouco mais de coragem. Eu não quero. Vai lá. Sente a defumação. Fica perto. Porque eu acho que o empoderamento real é com essa tomada de decisão. A primeira vez vai ser com medo, a segunda vez vai ser com medo, a terceira vez com medo, lá para a 10ª você já vai... Se ficou, se o mosquitinho picou, já vai ficar. Não é um processo de conversão. Estamos falando de resgate cultural, de resgate daquilo que a gente é. Entende? Troca o maior, troca essa energia. Vai lá, esteja junto, vai, bota o corpinho lá. O corpo, a nossa cultura ela é corporal, a nossa cultura é de canto, é de fala, é de som. Vai junto. Porque essas pessoas estão precisando, nós estamos precisando disso. Sim. Sabe? Eu acho que, em paralelo a isso, todo um processo de estudo. Eu não ponho o estudo à frente, nesse sentido. Não coloco a leitura, a literatura acadêmica à frente. Eu coloco ir lá, aproveitar que a pandemia já deu uma flexibilizada, aproveitar esse momento de fortalecer com a nossa presença, o nosso corpo, sabe? Porque eu acho que é o que a gente está precisando nesse momento, exato. Exato. Porque eu gostaria de problematizar uma coisa. Quando a gente ataca racismo estrutural, ataca apagamento cultural, a gente ainda pensa que está atacando aquele apagamento cultural que aconteceu. Ele aconteceu, ele continua acontecendo, só que as táticas mudaram. Sim. As táticas mudaram. Hoje, quem era antes o agente direto
se afastou e deixa a coisa acontecer. A gente não evoluiu no pensamento. Eu falo evoluir de pensar, de acompanhar junto. A gente está achando que ainda está combatendo a Ku Klux Klan. Tem os caras aí, os dois estão aí. Mas quem bate na gente de verdade não vai estar com uma placa escrita que vai fazer isso. Então, assim, a nossa presença nesses espaços, mesmo que seja tímida num começo, já é um fortalecimento para a gente e para o outro muito grande. Você tem essa troca de moiol, você tem esse fluxo. E isso é empoderamento. Para nós que já estamos no meio já do negócio, sabemos que isso é o que movimenta, isso é o que faz acender o fogo. E é o que a gente está precisando no momento, dada a crise de identidade. Porque, pensa bem, quem são esses corpos que estão nos nossos espaços? Podem dizer que eu sou radical. Olhem a cor deles. Prestem atenção. Já fizeram isso. O que eu estou pedindo o que eu estou sugerindo não é nem de entrar no meio, de assumir um cargo não é nada disso, é de estar lá. É só de estar. Sim. É de graça, a maioria desses movimentos é de graça. A gente que foi para a academia fez um esforço muito maior, pagou um preço muito alto e muita gente continua pagando. Agora, uma rodinha de capoeira, uma rodinha de samba, é divertido, vai lá. O preço é bem, eu acho que o preço é até baixo para isso. É isso, quando se fala de empoderamento na questão laboratorial, real, é isso que eu sugiro. E é isso que faz sentido, porque se a gente pegar para analisar, como você falou, faz todo sentido do investimento. É muito mais fácil. E é aquele momento a partir do momento que você chegar e se deparar com a cultura, com aquele movimento, ele responde. A Elba trouxe muito isso, o nosso corpo responde. Então, o que responde, né, na verdade, a quem está ouvindo a gente, quem está vendo a gente? O que te responde? Como te responde? Que movimento é esse que você, quando passa, você ouve, dá aquele sentimento, você tem aquela curiosidade. E como o Gilmar falou, você na primeira vez está com medo, na segunda você ainda está com medo, e a partir do momento que quando você vê realmente, você já está, faz parte de você. E uma coisa que a gente tem muito, a gente fala de cultura e da identidade, né, da construção dessa identidade, é que todos esses movimentos fazem parte da gente. Aí quando não tem, faz até falta, sente saudade, né? Sim, você sente falta, e aí eu consigo entender o discurso da desconexão, o discurso de, caramba, eu preciso me reconectar a alguma coisa porque realmente faz falta. E aí o nosso trabalho aqui é justamente esse, de trazer o que é a nossa perspectiva de cultura, trazer aquilo que a gente pesquisa sobre cultura, que a gente entende, e a visão não só da Senzala, mas a visão do Quilombo, a visão da Casa do Conhecimento, e o quanto estamos trabalhando juntos para fazer com que não só a gente, não só as nossas famílias, mas com que outras, né, pessoas possam começar a passar por esse mesmo movimento, a entender, a se entender, a, como o Rafa falou, a pegar o espelho, olhar para si e falar assim, caramba, é isso. E a pessoa começar a mergulhar dentro de si. É uma coisa que a gente fala, a gente é muito real, não é fácil, vai ser doloroso, vai ser um processo de resgatar, de mergulhar, de identificar várias coisas que você quis jogar para dentro do subconsciente. O Rafa, como psicólogo melhor do que ninguém, sabe sobre isso. Mas é um processo que, quando você olha para trás, você fala assim, caramba, me fez bem. Então, comece. Acho que dá o primeiro ponto para a gente conseguir realmente mudar alguma coisa e caminhar mais próximo dessa reconexão, que é esse sentimento que a gente sente falta, dessa reconexão, dessa construção da identidade, se reconecta efetivamente a alguma coisa. Vá para uma roda de samba, vá para uma roda de jongo, mesmo que você só fique ali parado ouvindo. É o primeiro passo que você está dando para se reconectar. E aí, queria agradecer meus irmãos por estarem aqui, por dedicar esse tempo. Essa foi a nossa primeira roda de conversa. A gente tem muita coisa para desenvolver, muita coisa para falar. Foi um pouquinho mais do que a gente imaginava, né? Estouramos aí um pouquinho o tempo,
mas foi uma experiência muito boa poder trocar com vocês, ouvir vocês, e a gente conseguir fazer com que outros também passem por esse mesmo processo que nós estamos passando, que nós começamos e estamos desenvolvendo. Então, só agradecer vocês a participação, a presença, e foi incrível. Foi Eu que incrível. agradeço. Sempre é incrível. Esse momento de troca sempre é maravilhoso. A gente conseguir, acho que a gente conseguir expandir isso para outras pessoas, essa experiência para outras pessoas, é muito mais do que válido. Acho que vai engrandecer cada vez mais, agregar cada vez mais o nosso trabalho. E basicamente é isso. Então, Massa demais. queria agradecer a vocês, queria agradecer quem está ouvindo e vendo a gente, que comentem, curtam, participem, mandem para a gente se vocês tiverem dúvidas, para que a gente consiga aí trazer, expandir um pouco mais nosso conhecimento, nossa roda, nossa perspectiva, e que ela possa auxiliar cada vez mais outros a se reconhecerem, a se entenderem e a tomarem poder. Como a Elbinha falou, o empoderar esvaziou, então vamos trazer aquilo que nós entendemos, poder. Vamos absorver isso para a gente. E vamos ser cada vez mais pessoas poderosas. Então, irmãos, obrigado. Posodiô, Zambuntala a vocês. Os outros Até a próxima.